Bom dia, bom dia, bom dia! Muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um Acordar com o Senhor. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia lindo, amanhecendo, mais uma oportunidade que Deus nos dá de nos instruir, né, de nos dirigir, de nos capacitar, em nome do Senhor Jesus Cristo. E acordar, né, com a palavra de Deus, a nossa vida vai sendo iluminada, né? Porque lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, você que está em Glória, hoje eu estou em Socorro, né? Você que está aí na cidade de Glória, nesse sertão maravilhoso, daqui a pouquinho estou chegando aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está em Poço Redondo, você que mora lá em Canindé, Assentamento Canadá, Monte Alegre, tem tantos lugares ali maravilhosos no sertão rico, né? Terra que mana leite e mel. Você que está aqui em Socorro, né? Que nos acompanha, que acorda cedo, que está se preparando para trabalhar, né? Tem pessoas que ela está se preparando para trabalhar e enquanto está se organizando, está ouvindo a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Você que mora em Aracaju, Santa Rosa de Lima, Riachuelo, todo aqui a capital de Sergipe. Deus te abençoe rico e poderosamente, em nome de Jesus. Você que mora também em qualquer lugar do Brasil, seja muito bem-vindo. Mais um dia que Deus desperta a gente, né? Ele te despertou, Ele me despertou para nós estarmos nesse tempo de comunhão. E tem sido muito, né? Tem sido muito gratificante estar junto com vocês, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tem sido mais gratificante ainda porque nós estamos juntos com a palavra de Deus. Então, Deus nos dá a ferramenta, Ele prepara, né? Ele prepara todas as coisas. E nós já estamos aqui nessa caminhada, né? Com história poderosíssima que nos ensina tantas coisas, que é a história de José, né? José poderia ser uma pessoa vingativa, José poderia ser uma pessoa que ele foi também um escolhido por Deus para marcar uma geração, para fazer algo importante. Cada um de nós, né, nosso nascimento não é em vão. Ninguém nasceu em vão nessa terra, né? Nós nascemos para fazer a diferença. Só que aí tem escolha, né? Tem o caminho bom e tem o caminho ruim. Então, quando nós escolhemos o caminho de Deus, nós escolhemos um caminho bom, porém não fácil, mas bom. Então, o José foi aquele que decidiu servir o Senhor, decidiu ser uma pessoa íntegra, uma pessoa que agradava a Deus, né? E nessa caminhada dele, que não foi muito fácil, às vezes você está falando assim, poxa, a minha vida não tem sido muito fácil, ou não foi muito fácil. E quando você vê, né, quando você aprende com a palavra de Deus, que a mão de Deus está sobre a nossa vida, nos guiando, nos moldando, nos mostrando o melhor caminho, que é o caminho do amor, caminho do perdão, amém? É o caminho reto. Aí você tem vitória. Aí você vai ser uma pessoa de destaque. Aí você vai ser uma pessoa que vai abençoar outras vidas. Mas também quando escolhe outros caminhos, que a Bíblia não nos esconde nada, tá bom? A Bíblia não esconde nada. Também quem escolhe um caminho, né, perverso, um caminho ruim, um caminho destrutivo, vai sendo também pessoas que vai sendo um testemunho negativo, né? Um testemunho
do que nós não devemos fazer. Então, por isso nós devemos ler a Bíblia, para que nós possamos ser inspirados. Nossa, né? Eu não passei nem 10% do que passou José. Pois tá vendo aí? E se eu fosse José, o que eu faria? Ai, não teria essa paciência que ele teve, não, né? Eu não praticaria o que Deus ensina, não, né? Fazer o bem, não importando a quem, fazendo o meu melhor. Então, sempre tem um melhor resultado, mesmo no sofrimento, né? Mesmo nas lutas, nas adversidades. Quando você escolhe, né, por um caminho reto, quando você escolhe agradar a Deus, né, ainda que caia, a Bíblia fala assim, que ainda que caia, não ficará prostrado. E nós aprendemos no dia a dia aqui, ó. E aqui é o resumão, né? De cada testemunho é o resumo, porque se nós formos viver mesmo o dia a dia, né, você olha assim, eita Jeová. Mas nós vamos chegar hoje, né, no segundo encontro de José com seus irmãos, né, porque eles tinham que levar Benjamim, isso, o irmão mais novo de José, né, o irmão assim, a gente diz legítimo porque é de pai e mãe, né? Os outros são irmãos por parte de pai. Então, Gênesis capítulo 43. Abra já sua Bíblia. Isso, capítulo 43. Ah, pastor, a minha já fica marcada, né? Eu nem desmarco. E também dê uma lidinha, irmão, né? Você tem mais tempo, aí não fica só restrito aqui no nosso horário, não. Aqui é só incentivo, né? Tem coisa na vida que é só incentivo, né? Aí começa a incentivar e não, aí eu vou longe, tá bom? Vamos lá para o capítulo 43. E a fome era gravíssima na terra, né? Então já se avançava, né? Devia ser mais ou menos aí já o quarto para quinto ano, porque seriam 7 anos ainda. Então diz aqui, olha, no versículo 2, e aconteceu, dou já bom dia, vai chegando aí, pessoal, em nome de Jesus, falo já com todo mundo. E aconteceu que, como acabaram de comer os mantimentos que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: tornai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo: fortemente nos protestou aquele varão, dizendo: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Então, o que aconteceu, irmão? Vocês lembram? Que o José disse que eles teriam que voltar, né? Trazendo Benjamim, para que o irmão que ficou lá, né, preso, como garantia, eles só poderiam voltar se fosse com Benjamim. Só que o Jacó, lembra? Ficou temeroso. Não, eu não vou deixar o meu filho mais novo ir, não. Porque se ele for, né? Eu agora já estou sem o José, né? O outro ficou preso. E se acontecer qualquer coisa no caminho? Mas chegou o tempo da fome, né? O Jacó não podia pensar mais só nele. Ele tinha que pensar no povo que estava com ele, né? Que todo mundo estava padecendo fome. E aí o que aconteceu, né? Versículo 4. Se enviares conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não enviares, não desceremos, porquanto aquele varão nos disse:
não vereis a minha face, se vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: por que me fizestes tal mal, fazendo saber aquele varão que tinhas ainda outro irmão? Então ele fala assim: por que vocês falaram que tinha outro irmão? Né? Por que vocês estão fazendo esse mal? Para que vocês falaram para ele? E disse, versículo 7, e eles disseram: aquele varão, né, particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda o vosso pai? Tendes mais um irmão? Respondemos-lhes conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria, né, trazei vosso irmão? Então eles estavam sendo sinceros, né? Como é que a gente ia saber? E nós só fomos respondendo as perguntas, né? Fomos sinceros com as perguntas que ele estava nos fazendo. Aí no versículo 8, então disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhos, né? Todo mundo estava no mesmo barco ali. Aí ele disse aqui, né, o Judá: eu serei fiador por ele, da minha mão, né, requererás, se eu não trouxer e não puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E nós se nós não tivéssemos detido, certamente não estaríamos segunda vez de volta. Então, ele estava dando uma garantia. Agora, você lembra quem está falando aqui? O Judá? O Judá foi aquele que deu a ideia de venda do José, né? O Judá é aquele que tinha um pouco mais de remorso. Então, ele estava intervindo, né? Pai, deixa a gente ir, né? Deixa a gente se apresentar. Eu serei fiador do meu irmão, né? De Benjamim. A responsabilidade estará sobre a minha mão. Aí ele diz aqui, olha, então disse-lhe Israel, seu pai: pois que assim é, fazei isso, tomai do mais precioso desta terra em vossos sacos, e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, né? Mirra, terebinho e amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiro dobrado, e o dinheiro que tornou na boca dos vossos sacos, tornai levá-lo em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Tomai também o vosso irmão e levantai-vos, e voltai-vos àquele varão. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco vosso outro irmão, e Benjamim, e eu, se for desfilhado ficarei, né? Então era tudo ou nada, né? Outubro ou nada, era tudo ou nada. Então todos os filhos iriam nessa jornada, né? José, que já estava lá, o outro que já estava lá também preso, e o restante, então ele ia ficar, ou ele ia ficar, né? Ou ele arriscava para voltar todo mundo, e acreditando, então ele levou especiarias, né? Tire, leve presentes, leva o dinheiro que veio por engano, né? Que eles achavam que foi por engano, né? Ou também uma armadilha. Leve o dinheiro e leve a outra quantidade. Veja que Jacó
sempre ensinando os filhos a serem corretos, né? Leve presentes, dádivas, né? Para achar graça. E a Bíblia diz, né? Nós vimos que o Jacó, ele sabia muito, né? Lembra quando ele tinha que se apresentar diante do irmão dele, que ele separou, né? Em três partes e mandou que fossem levando presentes, né, ao seu irmão. Então, a Bíblia fala muito sobre isso, né? Para você achar graça diante das pessoas, você dar presentes. E lembra que não é só o presente físico, né, o presente espiritual, que é a oração, que é o perdão, né, que é a intercessão, né, em nome do Senhor Jesus, e isso aplaca todos os nossos inimigos, né? E também a Bíblia sempre nos ensina a sermos generosos, tá bom? No versículo 15, a caminhada deles, versículo 15, e os varões, né, você que está chegando aí, nós já estamos no versículo 15, e os varões tomaram aquele presente e tomaram dinheiro dobrado em suas mãos e a Benjamim, e levantaram-se e desceram ao Egito e apresentaram-se diante da face de José. Então, partiu, viagem, vamos embora, né? Aqui parece tudo muito rápido, mas não foi não, né? Uma distância muito grande. E a Bíblia diz aqui, olhe, vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa, leva, né, o servo dele, leva estes a casa e mata rezes, deve ser alimentos, né? E prepara tudo, porque esses varões comerão comigo ao meio-dia. Então ele mandou preparar um banquete, né? Mandou preparar lá a mesa para almoçar com os irmãos. E o varão fez como José dissera. E o varão levou aqueles varões à casa de José, né? Então, o varão aqui era um servo, né? Um servo mais chegado de José, que trabalhava dentro da casa. Então, ele mandou preparar tudo. Ele já estava esperando, né? Então, ele já estava sobre aviso. Então, preparou tudo na casa de José para receber os irmãos. Então, temeram aqueles varões, porquanto foram levados à casa de José e diziam, por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui para nos incriminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos, né, escravos, e os nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa e disseram, ai, Senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimento, né? Ou seja, estavam falando, antes a gente já tinha vindo comprar mantimento. E aconteceu que, chegando nós à venda e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada varão estava na boca do nosso saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outros dinheiros em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro, né, nos nossos sacos. E ele disse, paz seja convosco, não temais, o vosso Deus e o Deus de vosso Pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos, e o vosso dinheiro me chegou a mim.
e trouxe-lhes fora a Simeão, né? Então, o que o servo, né? Porque o servo sabia de tudo, porque ele que tinha devolvido o dinheiro no saco, ele recebeu toda a instrução de José. Então, ele disse a eles, né? Ele viu que eles estavam ali com medo do que iria acontecer, eles estavam ali relatando, né? Para ver se para ver se ele nos acusar, a gente vai falar, né? Que nós vimos quando chegamos lá, se fosse no caminho a gente tinha voltado para devolver o dinheiro, mas chegamos lá, o dinheiro estava, ele diz, olha, né? Acalme o seu coração, né? O vosso Deus, o Deus do seu pai, né? Ele deu tesouros para vocês, tal. E trouxe o que estava preso, né? O Simeão, que eles há muito tempo não tinham visto. Então deve ter sido assim, né? Um reencontro, né? Simeão sozinho, nunca se separou dos irmãos, ficou lá preso. E aí, e os irmãos também com saudade, porque os filhos de José, os irmãos de José eram muito unidos. Aí, no versículo 24, depois levou o varão aqueles varões à casa de José e deu-lhes a água. Se teu inimigo tiver sede, dê-lhe água para beber. Se tiver fome, dê-lhe comida. Ou seja, né? Ajude na necessidade, né? Faça o bem. Isso tudo, irmãos, é bíblico, isso tudo, né? Agrada ao Senhor, e isso tudo faz com que o céu trabalhe ao seu favor. Amém? Então, nada aqui é por acaso, não. Tudo isso aqui é nos ensinando. É aí na sua vizinhança, é no seu trabalho, no seio da sua família. Isso aqui é para a vida, né? Aí diz aqui, olha, no versículo 25, e prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvidos que ali haviam de comer pão. Então, os presentes que o pai mandou eles darem, né, as dádivas, né, eles lá foram, né, para cá José, foram para a mesa, e eles prepararam, ficaram tudo ali, cada um pegou um na mão, para poder, lá, quando José aparecesse lá na hora do almoço, eles entregassem, né? Veja que legal. No versículo 26, vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que estava na sua mão e inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhes perguntou como estavam, e disse, vosso pai, o velho, de quem falastes, está bem? Ainda vive? E eles disseram, bem está o teu servo, vosso pai vive ainda, né? Nosso pai vive ainda, perdão. E baixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os olhos e viu a Benjamim, né? Então aí já foi, ele bateu os olhos e viu o irmão que ele tanto amava, né? Que era o irmão mais novo. A gente pode imaginar esse reencontro, né? Quando eles separaram o José do Benjamim, o Benjamim era praticamente um gurizinho pequenininho, né? E ele já viu o Benjamim já um jovem. Então, a gente pode imaginar como o coração de José estava ali, diante daquela situação e diante também do cumprimento da palavra de Deus. Por quê? Porque eles estavam como, gente? Eles estavam ali se prostrando diante dele. Então, aquele sonho começou quando a gente, algo que Deus prometeu, estava ali, estava se formando na sua vida. E você vai, né, vai lembrando assim, meu Deus, bem que Deus, né, bem que Deus disse que ia acontecer. Eu não sabia que seria dessa forma, não sabia qual tempo seria. E o tempo chegou,
né? E o tempo chegou. Quando ele viu o irmão, nós estamos no versículo 29, estamos pertinho de terminar. Seu irmão, filho de sua mãe, e disse: este é o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. Eu acho que foi muito duro para o José, né? Quando ele viu o irmão, deu aquela vontade de abraçar, mas ele ainda não tinha se revelado ainda, né? Então ele tinha que ficar bem firme e segurar dentro dele toda aquela emoção, né? Foi algo que José aprendeu ao longo dessa jornada. Ter que segurar a emoção, ter que segurar, né, para o momento certo. Aí no versículo 30, e José apressou-se porque o seu íntimo moveu-se para o seu irmão e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Versículo 31. Depois lavou o rosto e saiu, e conteve-se e disse, né, ponte pão. Então ele saiu de lá, antes que desabasse, foi para um lugar, lá ele chorou bastante, depois se retratou, aí voltou, né, voltou para a mesa, né, sentou com os irmãos, e puseram-lhe a ele a parte, e a eles a parte, e aos egípcios que comiam com eles a parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, né? Então, você entender, né? Ele fez a mesa dos irmãos, né? E a mesa que ele tinha que comer com os que ele estava, né? Com os egípcios. Então, ele comeu um pouco separado dos irmãos, porque os egípcios não podiam comer na mesma mesa, juntamente com os hebreus, né? Com o povo de Deus. Porquanto é abominável para os egípcios. Versículo 33, né? E José, como ele era o governador, né? Ele tinha que seguir as regras do Egito, né? A terra que o abraçou, né? Que o exaltou. Versículo 33. E assentaram-se diante dele o primogênito, segundo a sua primogenitura, e o menor, segundo a sua menoridade, do que os varões se maravilhavam entre si. Então foi preparada a mesa, cada um foi sentando, né? Primeiro o mais velho, aí vem outro, até chegar o mais novo. Uma lei espiritual também, né? Sempre respeitando a hierarquia de cada um, né? O tempo de cada um. Cada um tinha que respeitar. O irmão mais velho, ele era muito respeitado, né? Também lei espiritual, né? Que a gente precisa voltar a aprender. Nós vemos nos dias de hoje que as pessoas não respeitam, né, as pessoas mais velhas, né, as pessoas que têm cargos, né, superiores. Nós precisamos respeitar uns aos outros. Então, a Bíblia nos ensina muito sobre isso. E aqui, a prática era uma regra, né? Não havia... É como está escrito na nossa bandeira brasileira, né? Onde há ordem, há progresso. Então, espiritualmente, precisa ser nivelado isso aí, né? Nós precisamos aprender a seguir essa ordem, porque fazendo assim dá tudo certo. Versículo 34. E apresentou-lhes as porções, né, que estavam diante dele. Porém, a porção de Benjamim, o irmão mais novo, era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Então,
nós estamos terminando o versículo 43. Então, eles estavam ali naquele grande almoço. Então, ele preparou tudo que era de bom e de melhor, mandou servir para todos os irmãos, né? Mas para Benjamim, o irmão mais novo, que era o xodó dele, né? Ele estava acarinhando, né? Muito mais. Ele estava abençoando ali muito mais. Talvez ninguém estava entendendo, né? Talvez estava se pensando, ah, não, é porque ele é o mais franzino da gente, né? É o menorzinho, tem que comer mais do que os mais velhos. Mas não, ele estava demonstrando, né? Aquele amor, meu Deus, quanto tempo que eu não vejo meu irmão, né? E ele é o mais novo. Quantas coisas eu perdi não vivendo com ele. Então ele estava ali, né? Manifestando aquele amor sem poder revelar. Amanhã nós vamos ver a revelação. Essa parte é fantástica. Não tem como não chorar, né? Não tem como você não imaginar, né? Ele contando para os irmãos. Não tem como não imaginar ele falando, né? Que Deus preparou tudo aquilo. Vocês lembram que lá na infância Deus me mostrou? Pois é, nós estamos aqui. E isso a gente pode entender que toda promessa de Deus tem um tempo. Toda promessa de Deus tem um tempo certo, a hora certa, o momento certo. Que por mais que tenha sido uma trajetória, né, dura, difícil, e parecia que não ia acontecer, né? Chegou o tempo, né? Chegou o tempo novo, acredita. Então, nós podemos entender, irmãos, né? Que por mais que você tenha atravessado lutas ou esteja atravessando, mas você tem uma promessa de Deus, né? Ou várias promessas. Então, aprenda aqui, isso aqui nos mostra que nós precisamos confiar, precisamos crer, precisamos agradecer, precisamos permanecer firme, por mais que as circunstâncias digam que não, né? Você precisa calar, né, a voz daquilo que está dizendo para você é o fim, não tem jeito, não vai acontecer, né? Você precisa calar a voz da negatividade, você precisa calar a voz, né, que quer te convencer que já acabou. A última palavra vem de Deus, o que Deus declarou é o que vai se cumprir em nome de Jesus, amém? É a promessa que você tem. Hoje é quarta-feira, na maioria das nossas igrejas tem o culto da família, né? Lá nós tivemos ontem. Então, o que nos faz todas as quartas-feiras nos esforçar, né? Passar por cima de cansaço, passar por cima de dor, passar por cima, né, de traumas. Muitas vezes nós vamos para a igreja, né, no dia de quarta, e enfrentamos nesse dia mesmo aquela afronta, aquela dor, né? E eu já passei e muitas vezes passo. Às vezes, irmãos, por sermos pastores, estamos ali cumprindo o mandamento do Senhor, cumprindo ali um chamado do Senhor. Não quer dizer, né? Veja que o José, ele estava aqui cumprindo, né, uma missão, né? Ele estava aqui como um governador, estava alimentando um povo, ele tinha uma grande responsabilidade. Mas isso não quer dizer, irmãos, que por dentro dele, né, a saudade,
por dentro dele, os pensamentos sobre a família dele estavam apagados. Não, estavam ali, mas ele estava cumprindo, né, o que a carreira, como o apóstolo Paulo fala para nós, nos ensina, né? Que nós temos que correr a carreira que nos está proposta, né? Você não pode deixar, né, deixar de orar, deixar de estar ali, né, no meio do fogo, ainda que chorando. Meu Deus, eu não sei quando vai acontecer, mas vai acontecer. Eu e minha casa vamos servir o Senhor, né? Meu Deus, eu não sei como vai acontecer, mas eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo. E ali você vai. Por que a gente vai para a igreja? Por que você está aqui? Porque você está se abastecendo da palavra do Senhor, né? O Senhor está mostrando para você, ó, tá vendo assim? Aí, assim como eu fui na vida de José, um dia eu prometi, dei a ele a palavra, e agora, tempos depois de muitas lutas, eu estou mostrando primeiro para José. Veja que os irmãos não tinham noção do que estava acontecendo. Mas o José já estava enxergando tudo, porque Deus faz com que aquele que tem a promessa, ele enxergue antes dos outros, antes dele contar o testemunho. Antes de você contar o testemunho, Deus vai ver as coisas, vai te mostrar as coisas se formando. É aquele que você orou, colocou diante de Deus, aquele que você olhou assim e falou assim, ai meu Deus, olha, humanamente, só Deus mesmo para fazer essa obra, porque humanamente não vejo condições, né? Mas Deus prometeu. Aí você vai lá, né, naquela passagem que Deus te deu, naquele versículo, não, mas Deus disse aqui. E é aqui que meu coração está firmado, é aqui que a minha estaca, né? Eu coloquei a bandeira da vitória aqui, porque no dia que Deus disse, eu tomei posse. Assim vai ser, Senhor. Eu creio que vai acontecer. Amém? Então, todas as vezes que você vai para o culto, e aí, irmãos, pode prestar atenção. Talvez na terça, na quinta, para você não ter impedimento nenhum. Você sai do seu trabalho, vai para sua casa, tudo normal, né? Acontece normal. Mas nos dias que você tem que estar na casa do Senhor, eita, né? É uma guerra às vezes, né? O horário está chegando e vem um monte de trabalho, é a pessoa que tem comércio, parece que uma boa venda aparece ali na hora de você ir. Ali é tudo impedimento, irmãos, para que você não permaneça firme, para que você, né, você enfraqueça na fé, você comece a confessar, né, não vai dar jeito, até mesmo para ir para a igreja é um impedimento, né, e muitas vezes aquele dia, preste bem atenção, aquele dia, Deus vai te dar uma outra palavra dizendo, olha, está perto. Ele vai colocar ainda dentro do seu coração mais chama. É naquele dia que você vai chorar lá aos pés da cruz, meu Deus, me ajuda, Senhor. Não estou... Então, os choros de José foram muitos, mas José estava diante do cumprimento da promessa de Deus. Amém? Né? Deus vai te colocar diante do cumprimento da tua promessa, né? É aquele filho todo torto, aquela filha toda torta, que tá nos caminhos e de repente, porque o tempo é de Deus, aquela pessoa, ela olha assim, sabe, para a vida dela, né? E ela não vê ali perspectiva, e ela começa a querer comer na mesa do Senhor, na mesa pela qual você esteve firme, entenda isso. É aquela, sabe, aquela pessoa que chega de repente no dia do culto, chega lá, senta lá do seu lado, você fica até sem entender, uai. Ou
né? Hoje eu vou no culto com a senhora, hoje eu vou no culto com você. E você não está entendendo nada. Até você fala assim, mas hoje é o culto da família. Não, mas não interessa, eu quero ir hoje. E é Deus te mostrando, é hoje. É hoje que esse joelho vai se prostrar. É hoje, né? E Deus começa, e aquela pessoa começa a mudar, e aquela começa, sabe? A agir de maneira diferente. Deus preparando você. E na hora que você menos espera, essa pessoa vai o quê? Né? Confessar Jesus. Essa pessoa, sabe, não vai ter mais vontade de andar nos lugares áridos. Mas sabe por que isso aconteceu? Servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, e no muito eu te colocarei. Então, servo, aquele que obedece a Deus. José o tempo todo obedeceu a Deus. Não mentiu, não traiu, não subtraiu. Entendeu? Permaneceu firme. A caminhada foi árdua? Foi. Oxi. Sua caminhada é árdua? Mas você permaneceu firme, né? Olhando para o autor e consumador da sua fé. E aí, ele entrega a bênção, ele entrega a promessa. Aí você vai cantar o hino de vitória. Amém? Aí, mas para isso, na caminhada, você tem que calar as outras vozes, né? Eu gosto muito desse louvor. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Olha, se ele não ouvisse, né? Se não estivesse dentro dele, ele morreria. Mas se eu te ouvir, eu prospero. Sua voz é segurança, no começo, meio e fim. Sua voz é tudo. Ou seja, a promessa que Deus te deu é o que te alimenta, é o que te faz continuar caminhando, é o que te faz levantar. Se você parou no meio do processo, volta de novo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. É o que nos dá vida, é o que nos dá esperança. Se eu te ouvir, eu prospero tua voz. Amém? Então, nós precisamos, a voz que está nesse louvor, é a mensagem que Deus te deu, a promessa que Deus te deu, é aquilo que te alimenta. O Senhor continua firme, continua crendo, né? Eu estou fazendo. Então, aí você fica firme. E aí ninguém entende. Os outros não vão entender. Os outros vão criticar você. Para que você está indo para a igreja ainda? Para que você está sendo fiel a esse Deus? Né? É tanta luta. Se eu fosse você, mulher, largava isso aí, né? Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Só conta milagre quem vive o processo. José viveu todo o processo. Está a ponto de contar para os irmãos, né? E para todos do Egito, né? Testemunho para todos do Egito o milagre. Vamos orar, irmãos. Deus já falou conosco em nome do Senhor Jesus. Fique firme, né? Vê que tem gente que às vezes, né? Meu Deus, não vou acordar. Não, fique firme. Deus já deu a vitória. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradeço, Pai. Te agradeço porque o Senhor está nos fortalecendo, está nos direcionando e entregando bênçãos na nossa mão, Senhor. Porque muitas das vezes nós não entendíamos a caminhada cristã. Tem muita gente que até fala, meu Deus, era melhor no tempo que eu não conhecia Jesus, porque às vezes eu passo tanta luta.
mas é o Senhor forjando o caráter, é o Senhor firmando os nossos pés, firmando o nosso coração, porque tudo que o Senhor nos dá tem um princípio, tem, meu Deus, um testemunho forte, e eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que toda ação maligna que quer tirar a palavra contrária da nossa boca já caiu por terra, já foi aniquilado. Satanás, cala-te em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito opressor, vai embora em nome do Senhor Jesus Cristo. Pensamento negativo, caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos aqui firmados na promessa do Senhor, crendo que operando o Senhor, ninguém impedirá. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, fortalece eles, meu Deus. Aqueles que têm culto hoje, meu Deus, que eles enfrentem tudo e todos, mas estejam diante do Senhor e recebam cada dia mais as promessas. Pai, aqueles que estão conosco, Pai, de segunda a sexta, meu Deus, abençoa cada um deles, porque o Senhor dá a recompensa segundo o nosso esforço. Então que seja um dia de bênção, um dia de vitória, meu Deus, um dia de sabe, mesmo em meio às tristezas, que seja um dia de alegria e de paz, porque, meu Deus, permanecerá em paz aqueles que confiam no Senhor. Então eu te abençoo, meu irmão, eu te abençoo, minha irmã, e que a graça e a unção do Espírito Santo esteja te guiando em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Deixa eu ver aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha aí, olha, a irmã Kátia, a irmã Silvânia, Deus abençoe, irmão Valdir, Deus abençoe, irmã Mari, irmão Almir, irmão Roberto, tem a turma aí que é firme, né? Ponta firme, professora Ana, tia Neide, irmã Lica, Deus abençoe, irmã Dinalva. Deixa eu ver quem mais aqui. Olha, pastor Valmir já passou por aqui também. Deus te abençoe, pastor Valmir. Se eu estiver por aí ainda, seja cheio da graça de Deus, né? Um culto abençoado hoje. Empório Regina, preciso passar por aí. Comer aquelas delícias naturais do Empório Regina, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Deixa eu ver aqui, irmão Almir, Barará, um monte de gente aqui. Deus abençoe a todos, rica e poderosamente, aqueles que eu não falei, aqueles que estão aqui no nosso meio. Deus abençoe poderosamente, amém? Tome posse dessa vitória. Preciso calar todas as vozes. Olha, tchau. Um dia de benção, em nome de Jesus. Até amanhã, para a glória de Deus.